climatologista Carlos Nobre é co-presidente do painel científico para a Amazônia. Ao Norte Entrevista, ele fala dos desafios que a maior floresta do mundo deve enfrentar. Temperatura do planeta. Se a gente continuar com as emissões, os estudos mostram que a gente pode atingir 1,5 graus até 2030, até 2033. É gravíssimo. E chegar em 2050, 2,6 graus mais quente. Isso pode destruir a Amazônia, pode derreter o solo congelado da Sibéria, do norte do Alasca, que é chamado permafrost. Esse é um risco. E tem mais de 20 pontos de não retorno em toda a Amazônia, afetando demais a biodiversidade, a extinção de centenas e milhares de espécies. Então, nós precisamos realmente reduzir as emissões. Quase 70% das emissões é queima de combustíveis fósseis. E para quê? Praticamente quase tudo para gerar energia. Impacto das mudanças climáticas na saúde. Nós temos que entender que mudanças climáticas trazem um gigantesco impacto na saúde humana. Por exemplo, se nós chegássemos lá, no final desse século, a 4 graus globais, N cidades tropicais seriam inabitáveis. Por exemplo, o Rio de Janeiro. Se nós chegarmos a 4 graus, lá no Rio a temperatura estaria acima de 5, muito próximo do oceano, com muita evaporação de água. Então, a alta temperatura e o ar muito úmido, o nosso corpo não consegue mais perder calor. Se a temperatura está acima de 35, 36 graus, e se o ar está muito úmido, a nossa pele não transpira mais água. Um bebê e um idoso sobrevivem meia hora nesse clima. É um ataque térmico. Uma pessoa saudável, adulto saudável, 2 horas. Então, só para dizer, planeta inabitável. Essa situação, se a temperatura chegar a 4 graus global, ela se torna verdadeira em todos os trópicos e no verão, nas latitudes médias de todo o planeta. A habitabilidade nesse mundo seriam só altas montanhas, lá no topo dos Alpes, dos Andes, e o Ártico e a Antártica. Toda a população teria que se mudar. Ponto de não retorno. Eu fui o primeiro cientista, com colegas na Universidade de Maryland, que lá atrás, em 1990 e 91, eu publiquei os 2 primeiros artigos científicos, um na revista Science, outro na revista Journal of Climate, que mostravam que se houvesse muito desmatamento na Amazônia, todo o sul da Amazônia ficaria muito seco, com muito menos chuva, e com uma estação seca de 6 meses ou mais. Este clima não mantém a floresta tropical. Este é o clima da savana tropical. Esse é o clima do cerrado. Mais quente, estação seca de 6 meses, menos chuva. Então, aquilo foi a primeira hipótese, naquela época, 1990, o desmatamento da Amazônia estava na faixa aí de uns 7%. Então, parecia uma coisa muito para o futuro, uma projeção para o futuro. Depois, foram feitos, eu mesmo, com muitos alunos, pós-graduação, fizemos muitas pesquisas. Por exemplo, se não tivesse nenhuma mudança climática e só houvesse desmatamento, o estudo mostrou que se passasse de 40% da floresta amazônica, ela passaria do ponto de não retorno. Um outro estudo falou, se tivesse zero desmatamento, só mudança climática, o estudo mostrou, se a temperatura global atingisse 3,5 graus, 4 graus, mesmo com a floresta na Amazônia, todo o sul da Amazônia, ele passaria do ponto de não retorno. E um estudo de 2016 olhou tanto os desmatamentos quanto o aquecimento global. Os dois atuam em conjunto. Então, esse estudo falou, se o desmatamento passar de 20% a 25% da Amazônia, hoje está na faixa de 16%, 17%, e o aquecimento global chegar a 2,5 graus, 2023 chegou a 1,5, vai diminuir um pouquinho esse ano, mas ele pode chegar a 1,5 permanentemente até 2030. E, portanto, ele pode, com as emissões dos gases de efeito estufa que nós estamos
vendo e que os países se comprometeram no acordo climático, nós vamos chegar a 2,4 a 2,6 graus até 2050, portanto, vamos passar desse ponto de não retorno. O que é um ponto de não retorno? É quando o clima vai mudando tanto em grandes partes da Amazônia que você tem uma autodegradação. O que é isso? O clima vai mudando, vai ficando mais seco, menos chuva, estação seca mais longa, não consegue mais manter a floresta. Por quê? Esse clima é muito mais o clima da savana tropical. Então, a grande preocupação, e um estudo nosso foi publicado na semana passada, na revista Nature, que é exatamente olhando o que já está acontecendo na Amazônia. Por que nós estamos tão preocupados? A estação seca em todo o sul da Amazônia, do Atlântico até a Bolívia, 2,3 milhões de quilômetros quadrados, um terço de toda a floresta amazônica, a estação seca já está 4 a 5 semanas mais longa, desde 1979 até o presente. Uma semana por década. Nas áreas muito desmatadas, 5 semanas mais longa. E o aquecimento global tem feito secas muito extremas na Amazônia. Antigamente, por milhares e milhares de anos, havia uma grande seca a cada 2 décadas, associadas com o fenômeno El Niño. Agora, nos últimos 20 anos, nós tivemos 4 secas extremas. 2005, 2010, 2015, 16, 2023, 24. 2015 e 16 associado com El Niños muito fortes, e 2023, 24, e 2005, 2010 associados com o Oceano Atlântico, ao norte do Equador, muito quente, muito aquecido, que induz seca na Amazônia. Então, veja bem, o que está acontecendo? É uma interação sinergística entre o aquecimento global, causando essas secas extremas, com muita frequência, e o desmatamento. Por quê? Áreas muito desmatadas, substituídas por pastagens, a grande maioria das pastagens muito degradadas, a pastagem, durante a estação seca, ela só transpira, perde 1/3 ou 1/4 da transpiração da floresta. A floresta é muito eficiente em reciclar água. Tanto é que 30% de toda a chuva da Amazônia depende da reciclagem de água da floresta. Perto do Oceano Atlântico, 15% a 20%, e perto do oeste, perto dos Andes, 50% depende da reciclagem. Então, quando você tira a floresta, como todo o sul da Amazônia já tem 30%, 35% de áreas desmatadas, a pastagem não recicla água. Então, é essa falta de reciclagem da água da pastagem e essas secas muito severas. A seca recorde da história da Amazônia foi essa seca 2023-2024. E por que houve essa seca? Porque nós tivemos um El Niño forte e, ao mesmo tempo, recorde de temperatura do Oceano Atlântico ao norte do Equador. Esses 2 fatores induziram essa seca histórica que começou em julho, agosto do ano passado e continua até hoje. Autodegradação. Historicamente, a estação seca, nessa parte de transição da floresta amazônica para o cerrado, era 3 a 4 meses, agora já está 4 a 5 meses. Na hora que atingir 6 meses, ali não mantém mais. Aí a floresta vai se degradando, isso que eu chamo autodegradação. Não tem como manter a floresta com uma estação seca. A mortalidade de árvores da floresta aumenta muito. E um sinal muito preocupante, 2 sinais muito preocupantes, são a mortalidade de árvores desde do sul da Amazônia, sudoeste da Amazônia, partes até do Peru, da Bolívia, todo o sul da Amazônia no Brasil e subindo até a Guiana Francesa, aumento da mortalidade de árvores amazônicas. E esse é um fator muito grave, porque o clima já está mudando, mais quente, na estação seca,
mais seco na estação seca, e também essas secas recorde, com frequência. A floresta não evoluiu com tantas secas fortes acontecendo com tanta frequência. E o sudeste da Amazônia, o sul do estado do Pará e o norte do estado do Mato Grosso, vários estudos já estão mostrando que a floresta ali perde mais carbono do que absorve. É raríssimo florestas no planeta que perdem mais carbono. De todo o gás carbônico que nós jogamos na atmosfera, os gases de efeito estufa, queima de combustíveis fósseis, desmatamentos, agricultura, 30% a 33% é removido por todas as florestas do planeta. Na década de 90, a Amazônia chegava a remover mais de 2 bilhões de toneladas. Hoje, a floresta ainda remove, mas essa parte que eu mencionei, o sudeste da Amazônia, ali, infelizmente, a floresta está perdendo mais carbono, também uma alta mortalidade de árvores, ficando degradada, o fogo entra pela floresta e vai queimando, matando árvores que vão perdendo carbono. Então, é esse um ponto muito próximo do ponto de não retorno. Soluções. Começamos a ver soluções importantes. O painel científico para a Amazônia lançou, durante a COP27 no Egito, em novembro de 2022, um estudo mostrando a importância de restaurar 2 áreas altamente desmatadas. Nós chamamos esse estudo Arcos da Restauração Florestal. Um é todo esse sul da Amazônia, do Atlântico até a Bolívia, e o outro é ao longo dos Andes. Ali é a segunda região mais desmatada da Amazônia, que é ali Peru, Equador e Colômbia. Ali é a região que tem a maior biodiversidade do planeta. A Amazônia tem a maior biodiversidade, mas dentro da Amazônia é aquela região. Então, lançamos essa ideia e, felizmente, o Brasil adotou essa ideia e o Banco de Desenvolvimento, o BNDES, lançou na COP28. Eu sou membro do Conselho de Administração do BNDES e discutimos isso muito, propus, o BNDES adotou essa ideia e lançou durante a COP28 o projeto Arco da Restauração. É o arco ao sul, o arco na Amazônia brasileira. Restaurar 24 milhões de hectares, isso aí é 240 mil quilômetros quadrados, é quase o tamanho do estado de São Paulo, entre agora e 2050, 6 milhões até 2030 e outros 18 milhões até 2050, um financiamento, uma doação para comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhos, comunidades de agricultores das reservas extrativistas, eles vão receber doações para restaurar áreas desmatadas, e aí empréstimos do BNDES com juros muito baixos para grandes números, milhares e milhares e milhares de agricultores, principalmente pecuaristas, sojicultores, para restaurar uma grande parte de áreas muito degradadas. Então, a ideia é essa, e todos os países amazônicos têm que adotar a restauração florestal, e globalmente, a gente até 2050 tem que restaurar mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Então, a restauração, a floresta recrescendo, ela recresce muito rápido, e ela retira uma grande quantidade de gás carbônico da atmosfera. Isso é combater a emergência climática. Mas até mais importante do que isso é que, quando a floresta ali naquela região, que a estação seca está ficando muito longa, a floresta já virou fonte de carbono, a floresta recrescendo, ela vai fazer parar isso, e ela pode fazer estacionar. A estação seca não vai aumentar mais, e nessa região do sudeste, como eu mencionei, que a floresta já virou fonte de carbono, grande restauração florestal ali faz a nova floresta recrescendo muito rápido, ela vai absorver muito carbono, passa a remover carbono e não perder. Então, essa é uma solução absolutamente urgente e necessária. Modelo econômico sustentável para a Amazônia. É um modelo que nós chamamos a sociobioeconomia de floresta em pé. É manter a floresta em pé, criar dezenas e dezenas de milhares de sistemas agroflorestais
são a floresta amazônica, com uma densidade maior de dezenas e dezenas, às vezes até centenas, de árvores da Amazônia. E árvores que têm produtos, frutas, produtos para fármacos, para produtos têxteis, que mantêm a floresta em pé. Essa nova sociobioeconomia, ela é muito mais produtiva, ela rende 3 a 7 vezes mais lucro que a pecuária na Amazônia, ela emprega 10 vezes mais empregados do que a pecuária, 20 vezes mais empregados que a soja, e ela mantém a floresta. A maior parte da floresta é restaurada com as suas espécies nativas, mas pode-se fazer o que se chama sistemas agroflorestais, que você aumenta a densidade das espécies que têm valor econômico. Infelizmente, nós utilizamos, globalmente falando, muito poucas espécies da biodiversidade amazônica. Os indígenas, que chegaram na Amazônia cerca de 12 mil anos atrás, eles utilizaram mais de 2.300 espécies da floresta. Tinham, por exemplo, 350 frutas. Então, nós temos que também começar a vencer esse desafio de criar uma economia global, e não só a nossa, mas também a nossa, dos países amazônicos, que valorize e que vamos passar a utilizar muitos desses produtos da biodiversidade imensa que nós temos. O Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do planeta, e nós utilizamos quase nada. Se a gente olhar, 7% do PIB brasileiro vem da carne do boi, exatamente o valor da venda na fazenda, na porta das fazendas pecuárias, e todos os produtos da biodiversidade brasileira não chega a 0,3% do PIB. O principal é a mandioca, em segundo lugar o açaí, o cacau, a castanha, mas veja bem, é nada. Então, esse é o grande potencial socio-bioeconômico da Amazônia, que vai melhorar a condição de vida de toda a população amazônica, vai melhorar muito o papel dos países amazônicos na economia mundial e vai manter a floresta com todos os seus serviços ecossistêmicos. Serviços ecossistêmicos. Infelizmente, só o mercado de carbono. Não é pequeno o mercado de carbono. A floresta secundária no projeto de restauração, ela já hoje, com o valor do mercado de carbono, ela já dá uma lucratividade bem maior que a pecuária. E o mercado de carbono está subindo o valor. Mas a floresta presta inúmeros serviços ecossistêmicos. Não é só remover carbono. Ela, por exemplo, mantém a temperatura 2 a 3 graus mais fria. Ela, por exemplo, recicla maravilhosamente bem a água, como eu já expliquei, e aí 50% do vapor d'água que entra do Oceano Atlântico na bacia amazônica sai, volta para o Oceano Atlântico pelo Rio Amazonas. E 50% é exportado de fora da Amazônia para o Cerrado, para o Sul, um pouquinho para o Sudeste, para os países andinos. Isso a gente chama os rios voadores, os rios aéreos. Então, os sistemas de chuva de grande parte da América do Sul depende dessa reciclagem de água efetiva, muito efetiva, da floresta amazônica. Esse é mais um serviço ecossistêmico. Outro é manter a maior biodiversidade do planeta. Você diminui imensamente o risco de epidemias e pandemias, mantendo a floresta com a sua imensa biodiversidade. Se a gente começar a atacar muito, desmatar, degradar, o risco de ter zoonoses aumenta demais. A Convenção da Biodiversidade já criou em 2022 o Fundo da Biodiversidade, só que até agora os países ricos não disseram quanto vão colocar nesse fundo. Então, a Amazônia tem um enorme potencial. E nós precisamos, de fato, valorizar economicamente todos os serviços. O carbono, a biodiversidade, a reciclagem de água, a diminuição da temperatura, a manutenção da qualidade do ar. Então, eventualmente, os sistemas econômicos mundiais têm que valorizar economicamente. Portanto, na hora que todos esses serviços ecossistêmicos tiverem valor econômico, manter a floresta vai ser a maneira
muito melhor para todas as populações dos países com florestas. Energias renováveis na transição. É muito importante uma transição para energias renováveis. Hoje, as duas formas que mais expandem de energia renovável são a energia solar e também a energia do vento, a energia eólica. Essas formas, elas têm um custo econômico muito vantajoso, principalmente para países tropicais, e eólica também em muitos outros países que não sejam tropicais. A solar é mais países tropicais. E solar, por exemplo, ela não tem nenhum grande impacto. E a solar, de certo modo, é uma recuperação de uma coisa muito básica na história do planeta Terra, né? Por que nós desenvolvemos, por que surgiu vida nesse planeta? Por causa do Sol, da energia do Sol. Toda a energia do planeta é o Sol. Então, tem um pouquinho de energia que vem do solo, com as reações nucleares que tem lá no fundo, reações nucleares lá embaixo, dentro do nosso solo, mas é praticamente zero perto da energia solar. Então, a vida é totalmente devida à energia solar. Então, os estudos do painel intergovernamental de mudanças climáticas mostram que, na segunda metade desse século, nós temos que gerar toda a energia, mais de 75% é solar. Então, esse é o caminho. A eólica tem também um grande potencial, principalmente agora que já se começa a mostrar o potencial da eólica nas zonas costeiras, né, no oceano, e diminuiria o potencial da eólica em cima dos continentes, porque ela, de fato, por exemplo, em vários países europeus, tem uma hora que eles param a eólica no fim da tarde, antes do início da noite, porque a eólica estava dando uma perturbação ecológica muito grande em espécies de aves. Tinham aves que voavam naqueles horários e elas estavam sendo muito prejudicadas ali, naquelas regiões. Então, já se buscou, até com as eólicas ali, maneiras, e também aqui no Nordeste, que é o lugar que tem a maior geração de energia eólica no Brasil, né, as eólicas e solares chegam alguns dias a 16% até 18% de toda a energia elétrica que gera no Brasil, mas ali também uma das críticas muito válidas foi que as populações que permitiram que grandes gerações de energia eólica ali, elas tiveram um benefício muito pequeno. Quer dizer, os serviços ecossistêmicos, vamos dizer assim, elas tiveram um benefício, elas não saíram da pobreza, Então, isso é uma coisa que nós temos que corrigir e também ver um pouco essa crítica que em alguns lugares se faz do barulho. Não é um barulho muito grande, mas às vezes o vento atinge uma dimensão que a eólica gera algum barulho. Então, isso tudo precisa ser visto. Como lá na Alemanha, se parou, não só na Alemanha, em outros países também, se desliga a eólica para não afetar a vida de espécies de aves. Então, isso. Mas, como eu falei, o maior potencial a longo prazo é a solar. Também a eólica nos oceanos também já se está estudando maneiras de não ter um impacto também na vida marinha, na vida. Logicamente, isso está sendo muito estudado, mas os exemplos onde já se colocou que ainda não mostraram nenhum grave impacto na ecologia marinha. Então, pode ser que a médio e longo prazo a eólica em cima dos oceanos, nas zonas costeiras, sejam melhores, até elas geram mais energia, porque o vento é mais constante em cima dos oceanos. Fontes renováveis de energia. Mas nós temos várias outras energias renováveis. Por exemplo, agora começa a adquirir escala o hidrogênio verde. O hidrogênio verde é você fazer eletrólise, reação química com energia renovável, por exemplo, várias usinas de hidrogênio verde são, a eletricidade vem da energia solar, do painel fotovoltaico. Então, você faz a reação química do H2O da água e você cria o H2 e o O2. O H2
é um combustível. E aí começa agora a expandir no mundo todo a conversão desse biocombustível para inúmeros usos. Inúmeros usos. Por exemplo, países europeus já fizeram metas de não usar mais combustíveis fósseis na produção do aço, na produção do cimento, na produção de agrotóxicos. Então, todos estão caminhando para usar o hidrogênio verde. O hidrogênio verde. Então, com isso, você reduziria muito as emissões desse setor industrial também. Globalmente, esse setor representa aí na faixa de 4 a 5% das emissões. Então, também, hidrogênio verde também tem um enorme potencial de ser um biocombustível para veículos. Está-se muito a um avanço tecnológico muito grande. E também nós temos, os oceanos têm um grande potencial de gerar energias renováveis. Um dos maiores potenciais, você, por exemplo, pode gerar energia com o movimento das ondas, você pode gerar energia com a variação das marés, sobem e descem, então, aquela variação da maré faz as usinas de energia elétrica transferir energia. Você pode também, o maior potencial dos oceanos tropicais, aí é um potencial dos oceanos tropicais, é você, por exemplo, do topo do oceano ali na costa da Amazônia, do Nordeste, você tem uma diferença de temperatura até 800 metros, de 22 até 24 graus. Então, já existem usinas que usam essa diferença de energia para gerar vapor d'água, puxa aquela água fria, se encontra com a água quente, há uma vaporização e o vapor d'água é usado para gerar energia elétrica. Importância do ITA. Que, finalmente e felizmente, 73 anos depois da criação do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, em São José dos Campos, o ITA vai abrir um segundo ITA. E onde vai ser o segundo ITA? Vai ser em Fortaleza, e ele não é ITA de aeronáutica, ele vai ser um ITA com 3 novas engenharias. A primeira é engenharia de energias renováveis, a segunda é engenharia de sistemas, e a terceira, muito importante também, é engenharia chamada bioengenharia. Nós não temos nenhum curso de engenharia no Brasil com a bioengenharia. O Brasil tem a maior biodiversidade do planeta e ainda não forma engenheiros para trazer essa biodiversidade para todos os sistemas econômicos, para proteger essa biodiversidade com tecnologias, mas a engenharia de energias renováveis, essa é a primeira do Brasil, formando muitos engenheiros para dar uma grande escala no uso de modernas tecnologias para várias formas de energias renováveis. Então, isso é uma excelente notícia. Finalmente, e felizmente, o ITA resolveu começar a expandir, e é o primeiro agora, já a primeira turma vai entrar, dos alunos já vai entrar em 2025, e vai se formar a primeira turma desse engenheiro em 2030. AMIT. O AMIT é o Instituto para essa nova sociobioeconomia da Amazônia, o imenso potencial da nossa biodiversidade. Ele foi desenhado com 5 grandes áreas. Uma é florestas e sociobiodiversidade, exatamente esse gigantesco potencial da biodiversidade, a industrialização. O segundo é paisagens alteradas, como eu mencionei, nós temos 2 milhões de quilômetros quadrados degradados e desmatados em toda a Amazônia. Nós precisamos restaurar, precisa ter muita tecnologia, formar muita gente para isso. O terceiro é águas, né, o maior sistema fluvial do mundo. Os ecossistemas aquáticos têm um enorme potencial, eles têm que ser muito protegidos, eles estão sendo muito ameaçados. Com mudanças climáticas também, o professor Adalberto Val é um dos maiores cientistas do mundo sobre peixes, que chama ictiologia, e ele já fez estudos demonstrando que se o Rio Negro, que tem a maior biodiversidade de peixes lá da Amazônia, se o Rio Negro aquecer 2 graus, 80% dessas espécies de peixe vão para a extinção. Esse é um grande problema da mudança climática para os rios e também a poluição com mercúrio, né? O mercúrio usado ilegalmente na
na mineração ilegal de ouro em toda a Amazônia, está gerando um enorme problema que, lógico, essa poluição do mercúrio afeta muito a vida aquática, mas também humanos, né? Humanos que consomem peixe. Por exemplo, estudos da Fiocruz mostraram que 40% da população urbana de Santarém não são pescadores, não são comunidades que vivem da pesca, não, são pessoas vivendo numa cidade, mas é muito comum na Amazônia sempre. Eu trabalhei 40 anos na Amazônia, vivi 2 anos na Amazônia, e peixe é o nosso principal produto alimentício. 40% da população urbana de Santarém está com nível de metilmercúrio acima do permitido pela saúde, para a saúde. Então, é só para dizer, também o AMIT vai ter essa terceira área muito importante, os rios. A quarta é a infraestrutura sustentável, como desenvolver tecnologias, engenharias para a infraestrutura sustentável, como transportar no sistema econômico. Quase todos os desmatamentos estão ao longo das rodovias. Tem mais de 1,5 milhão de quilômetros de estradas, todas ilegais na Amazônia. E, então, isso é infraestrutura sustentável, energias renováveis para toda a Amazônia. Hoje, grande parte da Amazônia usa combustíveis fósseis. Nós, todos brasileiros, subsidiamos o preço do combustível fóssil na Amazônia, isso é aproximadamente 7 a 8 bilhões de reais por ano. Então, energias renováveis e também a conectividade, como colocar mais de 5 mil comunidades na Amazônia ligadas com internet moderna e também telemedicina, como trazer via essa conectividade a telemedicina para todas essas comunidades. Então, esses são os tópicos da infraestrutura sustentável. E o quinto tópico do AMIT é Amazônia urbana, né? Mais de 70% da população de toda a Amazônia é urbana, no Brasil, mais de 75%. Então, nós temos que também criar soluções, um uso de modernas tecnologias para melhorar muito a qualidade de vida das populações urbanas, para criar, vamos dizer assim, uma nova economia que gere muitos empregos, uma superindustrialização de toda a Amazônia, inclusive das cidades, para essa economia, para essa socioeconomia verde. Então, esse é o quinto. Esses são os vários tópicos. Então, o AMIT teria muitos cursos de engenharia, por exemplo, a bioengenharia, que já vai acontecer lá no ITA em Fortaleza, também ele teria várias outras formas de engenharia, física, química, engenharia florestal, todas essas áreas, formando aí milhares de estudantes. E a ideia do AMIT não é só numa cidade em algum lugar da Amazônia, é ser panamazônica. Nós estamos já em contato no estudo com cientistas do Peru, da Colômbia, da Bolívia, do Equador, para ver se a gente cria um instituto internacional, logicamente, maior participação do Brasil. O Brasil tem 61% da floresta amazônica. Então, essa é a ideia. Comunicação das mudanças climáticas. Estamos colocando o planeta num enorme risco e a ciência climática vem anunciando isso há décadas, principalmente através do painel Intergovernamental de Mudança Climática, o IPCC, mas essa comunicação, ela não tem resultado em ações muito importantes de redução do risco, tanto do risco futuro, e agora o futuro já se tornou presente. Vejam os eventos extremos que já batem recordes em todo o mundo. O ano passado, como eu mencionei, o ano mais quente. Se a gente quer ver um ano tão quente quanto o ano passado, nós temos que ir 125 mil anos atrás, no último período interglacial. Todos os eventos extremos, secas extremas, ondas de calor, matando milhões de pessoas, tudo isso, chuvas intensas, quebra de safra, tudo isso acontecendo, e nós não estamos caminhando na velocidade certa de reduzir esse risco, reduzindo as emissões. O Acordo de Paris coloca esse enorme desafio, reduzir quase 50% das emissões até 2030, em 6 anos.
e zerar as emissões líquidas até meados do século. Nós não estamos indo nessa direção. Então, é uma preocupação muito grande. Será que isso é uma falta de estratégia de comunicação? Na minha opinião, não. Porque quando a gente olha o que a imprensa global tem mostrado, hoje, praticamente, a imprensa negacionista é quase zero. Se a gente for, tipo, 20 anos atrás, todos os jornais, eles faziam aquela coisa, por mais que 20 anos atrás, já mais de 90, naquela época, 97% dos cientistas eram preocupados com a mudança climática, sabiam que era uma realidade, tinha uns 3% só de cientistas que eram negacionistas. Hoje esse número é 99,9%. Mas 20 anos atrás era... Aí, toda vez que... Eu me lembro, porque eu dava entrevistas para jornais, toda vez que eu ia dar entrevista, o jornal também entrevistava um dos negacionistas, porque eles tinham essa ideia que tinha que ter as duas visões. Isso praticamente acabou no mundo. Você não vê. Existem negacionistas? Existem, mas eles perderam no mundo da comunicação. Acesse o portalnorte.com.br e confira a matéria completa.